Obrigada pela gentileza, governador. Obrigada por participar aqui conosco. Obrigado, Neila, Andresa, obrigado a todo o Grupo Metrópolis. Obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo dialogar aqui nesse dia tão importante para o Rio de Janeiro. Muito. Infelizmente, acordamos hoje com essa notícia triste de uma guerra no Rio de Janeiro. E agora a gente estava aqui debatendo, governador, a respeito dos ofícios de pedidos de GLO para o governo federal, para o presidente Lula, e da resposta que a Andresa teve aqui do Ministério da Defesa e também do AGU. A gente queria entender, governador, por que o senhor não pediu essa quarta ajuda, né, agora específica para o dia de hoje. Geraria uma GLO? Isso poderia também gerar um conflito entre o governo federal e o governo do estado? Vamos lá, gente. O que a gente tem que entender? Esse processo de segurança pública não está começando agora. É uma coisa que já vem há um tempo, já vem dialogando com eles. No início da gestão, ainda com o ministro Flávio Dino à frente, o ministro veio diversas vezes aqui. Nós criamos, na época, um grupo juntos. Assim que o ministro Flávio Dino saiu, eu fiz a crítica que ninguém do governo federal nunca mais participou do grupo de lavagem de dinheiro. A gente vinha criticando a questão das estradas federais. O ministro Flávio Dino, na época, fez o envio das forças da Força Nacional, e a Força Nacional veio para cá com 200 homens. Eu falei para o ministro Flávio Dino que esses 200 homens, frente aos 43 mil que nós temos, era importante que eles nos ajudassem nas estradas federais, porque ali a gente estava tendo um alto índice de crime de roubo de carga que a gente pedia. Depois com o ministro Lewandowski, quando eu retomei a crítica, onde eles começamos a fazer, na verdade, grandes operações de lavagem de dinheiro, e assim que mudou o ministro, a equipe do ministro Lewandowski não mais fez parte desse grupo, ficou só as forças estaduais. Eu refiz a crítica, o ministro Lewandowski me chamou lá, nós conversamos, eu solicitei vagas para criminosos de alta periculosidade, eles deram 10 vagas para a gente nos presídios federais. Com a mudança da superintendência daqui do Rio, o diálogo melhorou demais. O superintendente, o Fábio Galvão, que veio para cá, a gente conseguiu realmente. A resposta que nós tivemos como o blindado precisa de um operador, que esse operador, por ser um servidor federal, necessidade de uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Mas o presidente da República, em várias ocasiões, citado de GLO, ele falou que ele é contra e que ele não daria GLO alguma. Se o presidente não vai dar GLO e é fundamental que se tenha GLO, nós sabemos que não adianta ficar pedindo, que nós não teremos a ajuda das forças dos blindados federais para isso. E, portanto, não adianta ficar pedindo para ter não. Eu fui perguntado hoje por um repórter durante a coletiva de imprensa se o governo federal estava participando conosco. E eu disse que não. Ele me perguntou por quê e eu dei essa resposta técnica. Um outro repórter me faz a pergunta se eu achava que isso era uma questão política. E eu respondi, vamos separar as questões políticas. Não acho que isso seja política partidária, política. Não acho que alguém que seja eleito pelo povo, como o presidente Lula, estaria querendo prejudicar o Cláudio Castro ou o Rio de Janeiro. Mas, com uma crítica recorrente que eu faço, eu entendo que essa gestão não vê a segurança pública como prioridade.
e não vê mesmo. E essa é uma crítica que eu faço recorrentemente, que eu mantenho essa crítica hoje aqui. Então, não adianta o ministro ficar chateado, porque não é prioridade deles a questão, sobretudo, de fronteiras. E eu respondo isso com dados. Ano passado, o Rio de Janeiro apreendeu 732 fuzis, 15 mil armas, sendo 732 fuzis. E o Rio de Janeiro não produz armas. Então, essas armas estão entrando pelas fronteiras federais. E não há, pelo menos o que a gente tem visto, não há uma grande ação. Até teve recentemente, eu elogiei na mesma coletiva a Polícia Federal por ter estourado uma fábrica de fuzis em São Paulo. Mas, mais uma vez, esses fuzis entram pelas estradas federais. Então, a questão de fronteira, é a questão de estradas e de portos, e aeroporto menos, que aeroporto é quilo, porto que é tonelada, mostra que o governo federal ele fica pensando só na questão da PEC, sendo que a grande novidade da PEC, que é o SUSP, ele já existe desde 2018 e já é lei infraconstitucional. E eu não entendo por que ele não é colocado em prática. Está se esperando uma constitucionalização do SUSP, ao que eu entendo, eu e diversos outros governadores, entendemos que ele já poderia estar sendo implantado, independente de se tornar PEC ou não. Governador, importante. Governador, só um ponto nisso que o senhor está colocando. O ministro da Justiça, ele está lá no Ceará hoje, que ele foi receber um título de cidadão honorário, ele deu uma entrevista coletiva e comentando lá essa questão da festividade que ele foi participar, ele termina dizendo: hoje é um dia de festa e eu estou muito feliz. Paralelo a isso, ele comentou as ações do Rio de Janeiro e minimizou o fato, né, diz que tem uma relação boa com o senhor e tudo. Os senhores conversaram hoje, o senhor poderia relatar se é que houve uma conversa entre os senhores ainda no dia de hoje? Eu já liguei para o ministro Lewandowski duas vezes, ele deve estar em algum compromisso lá, não pôde me atender. Eu estou esperando ele me retornar para que a gente possa conversar sobre isso. Eu já tive no ministro Múcio falando da importância da questão... Alguém do governo federal conversou com o senhor hoje? Desculpa lhe cortar, mas só para deixar claro. Eu tive uma boa conversa com a ministra Gleisi. Hoje? Hoje. Expliquei para ela que estavam explorando de uma maneira negativa a minha fala de que não estavam conosco, que foi só um relato do que era, que a minha crítica é uma crítica que eu mantenho, assim como o presidente um dia me criticou uma ação policial onde eu estava no palco, que essas críticas elas fazem parte do processo democrático. E eu falei isso com a ministra Gleisi, ela concordou que essas críticas fazem parte do processo democrático, tanto a que o presidente Lula me fez, quanto as que eu faço, que elas são completamente educadas e dentro do republicanismo, e que a gente tem que saber enfrentar essas críticas, e é uma crítica que eu faço, recorrente, que a falta de priorização, eu acho que não é a agenda principal do governo federal, e na minha opinião deveria ser uma das agendas principais do governo federal. Ou seja, da área de segurança pública mesmo, ninguém conversou com o senhor, só foi uma conversa de um incômodo ali do governo com críticas que o senhor fez a essa falta de prioridade do governo federal com relação à segurança pública, não? E aí a ministra Gleisi falou que vai tentar proporcionar encontros para que a gente possa ter uma participação maior, sobretudo nessas grandes operações, que eles, governo federal, possam ter uma participação maior. Eu falei que é extremamente bem-vindo. Governador, tem um ponto que se destaca muito quando ocorre esse tipo de ação, que é o número de mortos. O senhor poderia atualizar para a gente qual é o número de mortos? E desses mortos, assim, quantos são policiais, quantos são bandidos? Também as pessoas que moram na comunidade, que possam ter sido atingidas. Que dado que o senhor tem mais fresco agora para a gente? O dado que a gente tem são 4 policiais. Infelizmente, eu queria me solidarizar com as famílias do policial, queria dizer que estou muito triste com os nossos policiais que deram a própria vida hoje para proteger a população, 2 policiais civis e 2 policiais militares, e a princípio seriam 60 criminosos. Eu tenho uma política de não misturar a polícia com bandido, então eu não consigo falar um número somado dos 2, que na minha opinião o policial é a grande vítima
dessa operação foram os policiais que bravamente deram a vida para proteger a sociedade. Toda a questão pericial já está sendo feita para que a gente possa, muito em breve, colocar os 60 nomes, garantir que todos eles realmente eram criminosos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acompanhou todo o planejamento, todas as regras da DPF foram cumpridas. Mas, governador, foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, hein? A polícia entrou para matar, já para atirar? A polícia nunca entra para matar. Quem entrou jogando bomba, quem jogou bomba na polícia foram os criminosos. Então, não dá nem de longe para falar essa afirmação, porque a polícia foi recebida com drone tacando bomba. E a polícia, na verdade, reagiu a uma ação violentíssima, com certeza, porque haviam muitos líderes ali. Não se tem relato de uma resposta tão violenta como a gente teve, e isso é um indício muito claro de grandes lideranças criminosas naquela localidade. Governador, esse tipo de operação, de mega operação, ela não é arriscada também para os próprios policiais? Eu vou explicar minha pergunta. A gente estava comentando aqui mais cedo sobre as armas e a letalidade das armas que as facções criminosas hoje possuem. O Carlos Caroni, que é nosso colunista aqui de polícia, estava explicando quais são esses armamentos. Então, mísseis, drones, armamentos que podem perfurar aí blindados, helicópteros. Não é hoje arriscado fazer esse tipo de operação surpresa com as facções armadas até os dentes? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a operação ela foi de cumprimento de mandado judicial. Então, o Estado não acordou de manhã querendo fazer uma operação dessa. É uma investigação de mais de um ano que tiveram mandados judiciais e que tiveram acompanhamento do Ministério Público. 60 dias de planejamento. A função da polícia, infelizmente, é essa. E se a gente não fizer, vão nos acusar de leniência de não trabalhar pela segurança pública. Então, é uma fala que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a polícia entra, fala que foi arriscado. Se não entra, fala que a gente está prevaricando ou sendo leniente com o crime organizado. Aí fica difícil fazer segurança tendo uma visão que se não entrar é leniente, se entrar não está sendo cuidadoso. Mas eu tenho certeza que foi extremamente estudado, extremamente técnica a operação. Eu já falei isso no passado e repito aqui, para nós a operação, o sucesso da operação não se mede pelo número de corpos, mas sim pela nossa capacidade de desarticular essas organizações criminosas. Hoje foi um duro golpe para essas organizações criminosas. A gente não entra pensando em tirar a vida de ninguém. O que a gente quer é prender o criminoso, tanto que 81 foram presos. E sempre será a nossa intenção prender o criminoso. A gente não está lá para tirar a vida de ninguém e não quer que também se tire a vida dos policiais. É possível avaliar, então, esse número de 60 mortos? O senhor já disse, né, que eles foram recebidos dessa forma. Imagino que não se esperava que eles fossem recebidos de outro jeito. Esse saldo de 60 mortos se justifica, então, pelo que o senhor está colocando? É muito grande, é uma área de mais de 9 mil quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, foi uma área de operação de 2 Copacabanas inteiras. Então, quando você olha individualmente, você com certeza é um número alto, tanto que é o mais letal. Mas a área em operação foi grande demais. Então, infelizmente mesmo, acaba tendo uma relação direta entre o número de mortos, por ser uma área territorial grande demais e que provavelmente haviam ali onde a polícia chegou muito perto, grandes lideranças que fizeram eles matar ou morrer. A polícia é muito mais bem preparada e nessa guerra acaba que esses que são usados
pelos grandes líderes como escudo, acabam sendo vitimados antes. Governador, que recado que o senhor passaria aí para essas facções criminosas? O Estado vai avançar cada vez mais em operações como essa? É possível livrar o Rio de Janeiro dessas facções criminosas? A gente está falando aí do Comando Vermelho. Isso, claro, está aí há muitos anos, né? E que tamanho que isso... Qual é o tamanho dessa infiltração dessa facção criminosa no Estado? É a segunda maior do país, é a maior do Estado disparado. Quem está falando isso não sou eu, é o relatório do Conselho Nacional de Justiça de 2023, que fala que desde a DPF, a facção criminosa que mais cresceu no Brasil foi o Comando Vermelho. E isso, o relatório é muito cartesiano, ele mostra claramente que aquilo que a gente já vinha falando. E eu devoto muito assim, a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal acerca da DPF, é uma decisão brilhante, que eu acredito muito que nós temos sim uma luz no fim do túnel. Ele cobra integração, ele cobra planejamento, ele mostra que todas as forças têm que estar juntos, ele coloca responsabilidade para os municípios, para o Estado e para a União. Eu creio que a brilhante decisão, a primeira na história dos 11 ministros juntos, é sim uma grande luz no fim do túnel. O CNMP está fazendo a coordenação do projeto, o Rio de Janeiro já cumpriu todas a primeira etapa, e eu creio que muito breve a gente vai estar começando essa implantação do plano de retomada, e que isso será o início de um novo tempo para a segurança pública, juntamente com um trabalho que o Congresso agora parece que se finca mais em fazer uma lei menos atrativa ao criminoso. Hoje a lei ela praticamente é atrativa, ela é convidativa ao crime, e o Congresso tem se debruçado muito. Eu cito muito, não só por ser do meu partido e meu amigo, mas o processo que o senador Flávio Bolsonaro fez ano passado de chamar as polícias do Rio para que a gente pudesse confeccionar projetos que fossem baseados na realidade. Isso está tramitando na Comissão de Segurança Pública do Senado, assim como outros na Câmara, e eu acredito muito que, sim, nós temos possibilidade de vencer essa guerra. Governador, é seguro hoje ir ao Rio de Janeiro? Com certeza é. Esse ano nós estamos batendo recorde de turistas internacionais, serão mais de 2 milhões de turistas internacionais, maior que a Copa, maior que a Olimpíada. Segundo o Anuário da Segurança Pública, nós só somos o 15º colocado na questão da insegurança pública. Os dados eles vêm melhorando sensivelmente. Nós temos aí um recorte da área turística que se assemelha a países de primeiro mundo, o que não diminui o tamanho do nosso desafio, mas mostra que também o Rio de Janeiro, como esse tambor de ressonância, essa caixa de ressonância, acaba tendo o seu problema piorado. Haja vista, você vê que a CNBC falou recentemente de um dado de Londres de roubo de celular que é pior que o do Rio de Janeiro. Lá um celular roubado a cada 8 minutos. E esse dado, inclusive, quando você vai olhar no Anuário da Segurança Pública, o dado de São Paulo é quase 3 vezes o do Rio de Janeiro por 100 mil habitantes. Então, se tem também uma campanha contra o Rio de Janeiro, e a gente ouve muito. Tem uma pesquisa recente da FEComércio, que vocês podem pedir para eles, que falam a diferença da pessoa quando entra e quando sai do Rio. E a diferença é gritante da sensação de segurança do turista, tanto nacional quanto estrangeiro, quando ele entra e quando ele sai, a percepção da segurança pública. Mas não é um contrassenso, desculpa, Neila, não é um contrassenso isso que a gente está assistindo hoje, o senhor, com esses dados que o senhor está colocando? Claro, o senhor está fazendo várias comparações aí com estados maiores, menores, com questão de outros países, mas o que a gente está vendo hoje é que a situação é dramática, né, governador? Como é que isso pode gerar uma sensação de segurança? Você está pegando um dado de hoje, de uma operação, mas não está pegando o show do João Gomes do domingo, que foi um sucesso de segurança pública. Você está pegando um dado de hoje, de um dia de uma crise enorme, não está pegando o dado do dia a dia. Você não pegou o dado do carnaval mais seguro da história, do Réveillon mais seguro da história,
basta ver o sucesso que foi o Carnaval, o sucesso que foi o Réveillon, o sucesso que foi a Lady Gaga, o sucesso que foi a Madonna. Pegar um dado de um dia ruim, a imagem de um dia ruim, e querer transpor ela para todos os dias, não traduz a realidade mesmo do que vive o Rio de Janeiro. Governador, o Ministério Público Federal já pediu esclarecimentos ao senhor sobre essa mega operação aí, contabilizando 64 mortos. O senhor já recebeu esse ofício desse pedido do Ministério Público? Ainda não, e vamos responder, até porque o Ministério Público Estadual acompanhou tudo, todo o processo de perícia está sendo feito, nós não temos absolutamente nada a esconder, foram 60 dias de planejamento, cumprimos todos os preceitos da DPF e não temos problema nenhum em responder nenhum órgão de controle. Toda vez que o Rio, todas as operações que nós tivemos aqui, se teve algum erro, teve punição, quando não teve, a gente aplaudiu a polícia. Então, o Ministério Público Federal está no direito dele de fazer todos os questionamentos e, chegando aqui, nós responderemos a todos os questionamentos, assim como do Ministério Público Estadual. Governador, o senhor estava comentando dessa questão do dia seguinte, né? Como é que vai ser o dia seguinte dessa operação? O que tem de planejamento da parte do Estado a partir dessas prisões que foram feitas hoje, para que esses bandidos não retornem aos locais de origem? Essa é uma grande crise, né? Nós temos aí, ano passado, nós tínhamos uma média no Rio de Janeiro de 28 a 32 mil presos por ano. Ano passado tivemos 46 mil presos. Esse ano chegaremos também perto desse número. Nós estamos conversando muito com o Conselho Nacional de Justiça para a gente mudar algumas orientações que acabam, não é a intenção, mas acabam provocando o prende-solta. Nós temos aí criminosos tendo 30, 40, 50 passagens pela polícia. E até aquele que vocês noticiaram muito, aquele que alvejou a delegacia há meses atrás, tinha 166 passagens pela polícia. E é praticamente impossível fazer segurança pública assim. Então a gente também conta com o Congresso Nacional. Eu faço até aqui, parece que é uma crítica ao Judiciário, mas é uma crítica muito maior à legislação. A crítica nem é tanto ao Judiciário assim, porque o juiz tem a lei pela frente, ele tem que cumprir a lei. Então a gente espera que consiga deixar aqueles que precisam ser presos. A gente não acredita que é um encarceramento que resolva o problema, com certeza não é. Nós temos hoje uma população carcerária de 44 mil presos e 43 mil policiais militares, que mostra o tamanho da crise que é, mas nós acreditamos que aqueles que precisam estar encarcerados não podem ser soltos. E isso é fundamental para que a gente melhore também a partir de uma política penitenciária que não sejam universidades do crime, mas que lá estejam pessoas que tenham que sair realmente do convívio da sociedade. Qual o próximo passo, governador, no que diz respeito a essa operação? Continuar o trabalho de lavagem de dinheiro, continuar o trabalho de enfraquecimento dessas organizações criminosas, continuar com a integração com a Polícia Federal, sobretudo, mas com os municípios, com as outras forças, para que a gente consiga resolver um problema que não se criou de hoje. Ele vem desde lá de Brizola, lá atrás, tanto que em 2010, quando você pega os dados da segurança pública, naquela época era pior a situação que a gente vive hoje, depois de quase 1.100 dias de ADPF. Foi uma ADPF que gerou efeitos nefastos aqui e que agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo de tudo de ruim que essa ADPF, quando restringiu a ação da polícia, causou. Nós estamos tendo que correr atrás do prejuízo e eu acredito que essa adesão do Supremo vai ajudar muito a gente conseguir recuperar esse tempo perdido. Governador, eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da GLO. Daqui a pouquinho a gente já libera o senhor, que o senhor está com um dia bastante ocupado. O senhor não pediu, né? O senhor já justificou aqui para a gente que se o presidente Lula já disse várias vezes que não daria GLO, o senhor nem perdeu o seu tempo para pedir. Mas a partir de agora,
há um interesse do senhor de conversar? Quando o ministro Lewandowski atendeu o telefonema do senhor, há um interesse de conversar com relação a isso? O senhor tem interesse que haja uma GLO? Eu acho que depende da situação. Eu não acho que hoje, assim como foi em 2018, o governo federal precise assumir o trabalho do Rio de Janeiro. Nós hoje temos um investimento anual na casa de 16 bilhões de reais na segurança pública. Nós tiramos a nossa polícia do segundo pior para o terceiro melhor salário do país. Hoje, viaturas por ano semi-blindadas, voltamos os concursos, criamos o maior centro de treinamento policial da América Latina, nosso armamento é todo de primeira linha, nós temos mais de 100 drones, helicópteros, temos os softwares mais modernos do mundo na Polícia Civil. O que eu acho que a gente precisa que em situações específicas nós tenhamos esse apoio. Eu não acredito numa GLO permanente, não acredito que é o Exército na rua que vai resolver. Já vieram uma vez e não é a função do Exército estar fazendo isso. Eu acho que nós temos que ter operações integradas de inteligência e aí sim, o uso das forças federais, da Polícia Federal numa ocasião, a Polícia Rodoviária Federal em outra, as Forças Armadas em outra, mas com certeza muito mais em projetos específicos do que no dia a dia da segurança pública. No dia a dia da segurança pública, a gente precisa a contenção das fronteiras de entrada de arma, de drogas e na questão da lavagem de dinheiro, que essa é a função federal. Se isso funcionar, nós vamos ter automaticamente o enfraquecimento dessas organizações criminosas e com o enfraquecimento dela, todo esse investimento que é feito no Rio de Janeiro vai começar a dar um resultado muito mais palpável e visível. Governador, a gente tem eleições aí no ano que vem, tem uma diferenciação, né, da esquerda e da direita sobre essa questão da segurança pública. O senhor já fez uma crítica de que esse governo não tem isso como um foco. Na avaliação do senhor, como é que fica esse avanço das organizações criminosas e esse combate às facções se o presidente Lula for reeleito? Qual seria o prejuízo para esse tipo de operação num eventual quarto governo do presidente Lula, considerando esse contexto que o senhor colocou de não haver a prioridade, né, para esse tipo de assunto? Segurança pública vai ser o assunto das eleições do ano que vem? Eu não tenho dúvida que será um dos assuntos principais da próxima eleição. Acho que qualquer um que quiser ganhar a eleição terá que fazer compromissos sérios na área de segurança pública. O que a gente vê é uma tentativa de politização grande da segurança pública. Aqui no Rio a gente tem evitado demais esse trabalho, tanto que eu tenho dialogado sempre, mas com certeza quem quiser ganhar a próxima eleição terá que ter um compromisso muito firme com o combate a essas instituições criminosas, sobretudo aí o PCC, o Comando Vermelho, e essas narcomilícias que hoje fazem um trabalho de terrorismo, são verdadeiros terroristas. Nós pedimos ao governo americano a classificação de terrorista, infelizmente não é a visão do governo federal essa, mas eu não tenho a menor dúvida que no processo de eleição o governo federal terá que se posicionar com compromissos sérios e duros no combate à segurança pública. Governador, te agradeço muito pela participação, pelas explicações e pela gentileza de conversar conosco sobre essa mega operação que aconteceu hoje. Nós aqui do Metrópolis continuamos acompanhando os desdobramentos dessa operação e, claro, qualquer novidade, o espaço continua aberto. O que o senhor quiser falar, o espaço aqui do Metrópolis está aberto para o senhor. Eu queria agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos do Metrópolis e dizer que a gente também está sempre à disposição para dialogar. Obrigada. Bom, Andresa, a gente precisa destacar um ponto muito importante, que é o impacto desse tipo de operação na vida das comunidades do Rio